Aqui do estúdio, quem vai fazer? Bom, boa noite. Meu nome é Egon. A minha pergunta, então, vai para o professor Vila e para o Dr. Ayrton. Bom, na minha opinião, e acredito que de uma parte da sociedade, for privilegiado, ele é o sinônimo de impunidade, né? E o efeito dessa impunidade talvez possa ser justificado pelo aumento da criminalidade, né? O bandido comum que provavelmente vê nada acontecer com os políticos e talvez até o suposto cidadão de bem que dirige bêbado, atropela e acaba matando algumas pessoas e responde em liberdade. Eu gostaria de saber dos senhores se eles têm a mesma opinião e também se o professor ele recorda de algum fato histórico que essa contraofensiva foi bem sucedida. E aí, Vila, vamos lá. Olha, eu acho que a questão que você colocou, eu concordo, é que a impunidade dos políticos estimula o crime comum, né? A falta de segurança pública também tem relação com o noticiário. Alguém chega, vê a notícia, o sujeito desviou 10, 20, 30, 40, 100, 200 milhões e está solto, né? Aí ele fala assim, pô, então por que também não eu? Numa situação limite de um cidadão tal. Então, acho que tem uma relação. Agora, é importante ver que a Constituição de 1988, ela surgiu num momento histórico, depois do longo período do regime militar, e ela acabou incorporando uma série de demandas que eram da luta democrática, não só do Brasil, do Ocidente, algumas de séculos, inclusive, como, por exemplo, a imunidade parlamentar. Você garantiu o direito do parlamentar tal contra o Estado arbitrário. Em tese, isso é corretíssimo. Foi uma luta que começou em alguns países contra o absolutismo, lá atrás. Contra o absolutismo está garantindo a imunidade dos parlamentares frente ao poder real. E depois, nas repúblicas, frente à arbitrariedade dos Estados republicanos. Só que no Brasil, nos últimos anos, e os exemplos não faltam, acabou acontecendo justamente o seguinte: isso virou instrumento do corrupto. Aquilo que era para defender o parlamentar da ação arbitrária do Estado virou instrumento do corrupto, ou seja, a presunção de inocência, por exemplo, virou caminho para a impunidade penal, né? Então, infelizmente, isso acabou ocorrendo. E essa Constituição hoje é o grande instrumento, eu já disse, repito, hoje inclusive entrevistamos o Dr. Miguel Reale Júnior, ele falou em outras palavras algo também que eu concordo, que eu já disse aqui inúmeras vezes: o Estado Democrático de Direito no Brasil está a serviço do crime, e não do cidadão. Não do cidadão de bem. E por quê? Exemplos não faltam, né? O político comete um crime, vai a Brasília, né? Se ele é um parlamentar do Congresso Nacional, chega em Brasília, eles têm, a gente sabe que as Cortes Superiores de Brasília são superiores em tudo, menos em justiça. Todo mundo sabe os casos do STJ, Superior Tribunal de Justiça, 33 ministros, se auto-intitula Tribunal da Cidadania. O que menos tem lá é cidadania. Não só salários fabulosos, 500 mil, 600 mil no mês, 700, 300. Eu já mostrei isso, escrevi, falei. Um deles, inclusive, está me processando, né? Eu não sei por quê, porque eu li o olerite dele. É verdade, eu não inventei o dado. O dado está na folha de pagamento que está disponibilizado na internet. Quer dizer, ganham muito, têm privilégios e essas cortes superiores não aplicam a justiça. Escritórios de advocacia têm relações privilegiadas com as cortes superiores. As mansões, as maiores mansões de Brasília são de advogados criminalistas e que defendem políticos corruptos e que recebe honorários com pingos de sangue do sujeito que morreu assassinado porque não tinha segurança pública, que morreu no hospital porque não tinha médico. Essa que é a questão, né? Então a gente tem de sair dessa discussão do formalismo jurídico e discutir a situação concreta de uma república destruída e que tem uma elite, e elite no sentido mais amplo possível, empresarial, jornalística, advocatícia, acadêmica, elite financeira, política, do judiciário, corrupta, quase toda ela corrupta. E aí ocorre isso que você falou, né? As pessoas, nós ficamos assistindo de mãos atadas, porque eles continuam fazendo. A Lava Jato, para concluir, desculpe a extensão, começou em 2014. Os crimes, grande parte dos crimes que nós estamos vendo agora ocorreram pós-2014. Quer dizer, mesmo com a Lava Jato, eles continuaram roubando. O Jacob Barata, no Rio de Janeiro, por exemplo, do transporte, a FETransporte, continuava corrompendo, né? Em outros estados também. Então, a grande questão é que nós estamos hoje de mãos atadas assistindo. A pergunta é, até quando ficaremos assim? E vão continuar, viu, Vila, roubando. Aí